Pai querido, Pai amado, aqui eu apresento cada um deles nas tuas mãos. Assim eu creio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Todos dizem amém. Glória a Deus. O nosso irmão Rodrigo se prepara. Eu quero fazer um agradecimento, eu mesmo, pessoal, eu, Luiz Oswaldo, queria agradecer a cada um de vocês que estiveram conosco esse 2025. Agradecer a liderança, pastor José, pastora Silvana, pastora Valzimar. Louvar a Deus, porque essa casa tem sido de muita ajuda. Talvez muitas pessoas não dão valor, mas aqui em quase 5 anos que eu estou aqui, quase 5 anos na verdade, eu só tenho aprendido. Pastora Silvana, muito obrigado, que eu tenho crescido com a senhora, não tenho me deu palavras. Valzimar, muito obrigado também, meu irmão, que os céus te recompensem, porque tem momentos na vida da gente, irmãos, que o Senhor coloca as pessoas abençoadas, maravilhosas na nossa vida, para nos ajudar a caminhar. E não seja você ingrato ou ingrata de não reconhecer o que as pessoas fazem por você. Não seja um Judas que, mesmo ajudando, trai. Amém? Muito obrigado. Que Deus possa abençoar. Hoje, para a misericórdia do Senhor, é meu último domingo também dirigindo a culto. Que domingo que vem, na virada do ano, estarei de novo aqui. Você de primeirão, 2026, no ano inteiro. Amém? Estenda seus mãos para cá. Chega para cá, meu irmão. Que honra também ter você aqui, tá, meu irmão? Dizer que às vezes na caminhada a gente encontra uma pessoa maravilhosa. E o Rodrigo é uma pessoa muito maravilhosa. Meu irmão, tenho você como meu irmão. Muito obrigado. Amo a sua vida, amo a vida da sua família. Deus possa te abençoar. Soberano Deus e eterno Pai, aqui, Senhor, está teu Filho, ao qual o Senhor foi separado e escolhido, Senhor, para trazer, Pai, a última palavra, Senhor, a última pregação, Pai querido do ano. Deus, que o Senhor venha, Pai, capacitar ele, Pai, tudo mais e mais. Que o Senhor, Pai, abençoe, Pai, a casa dele, Pai, o casamento dele, Pai, a dispensa, as finanças, Deus. Pai, abençoe, Pai, os bens, Pai, do teu servo, Pai. Deus, que a tua palavra, Pai, venha nos confrontar, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, venha mexer, Pai, com o nosso espírito, Pai. Porque nós sabemos, ó Pai, que o que vem do Senhor, Pai, é bom, é perfeito e é agradável, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoe, Pai, teu servo, Pai. Em nome de Jesus, a igreja diz amém e amém. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Amém. Uma felicidade tão grande de estar trazendo a palavra do Senhor. Eu não tenho palavras para poder expressar a felicidade que eu sinto de estar juntamente aos irmãos. O privilégio de estar entregando a última mensagem, o último domingo do ano. Mas eu sei que até aqui nos ajudou o Senhor. Quantas lutas, provações, tentações, provas passamos, mas a certeza é que o Senhor se fez presente. Foi um ano difícil para todos. Perdas, recomeços, tropeços, mas o Senhor sempre esteve no controle. É uma felicidade imensa de poder dizer que, apesar de tudo e de todas as coisas passadas, permanecemos fiéis na fé.
Porque o Senhor Jesus o mesmo disse que no mundo teríamos aflições, mas devemos ter bom ânimo. Não podemos deixar que as lutas, as barreiras, os obstáculos nos afastem do amor de Deus. A promessa que Ele nos fez de herdar ao reino dos céus continua valendo até hoje. E não nos devemos esquecer de sermos fiéis a Ele. Ainda que permanecemos infiéis, o Senhor permanece fiel. Aleluia. Felicidade imensa de estar aqui, de trazer essa palavra. Confesso que fiquei surpreso, porque ultimamente a minha vida está meio corrida, mas nós devemos nos dedicar à palavra e à obra do Senhor. A palavra se encontra em Mateus capítulo 10, versículo 1 em diante. Mateus capítulo 10, versículo 1 em diante. Os 12 e a sua missão. Aleluias. Você já se perguntou qual é a sua missão aqui na terra? Você já se perguntou qual é a sua missão como crente? Se você não sabe, pergunte ao Senhor, e Ele lhe dará a resposta, Ele lhe dará o caminho. É normal que às vezes tenhamos perguntas que não consigamos responder sozinhos, mas é aí que entra o Espírito Santo, e é Ele quem conduz a nossa vida. Aleluia. Mateus capítulo 10, versículo 1 ao 8, que diz o seguinte: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Labeu, apelidado Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades dos samaritanos, mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Indo, pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Versículo 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Podeis assentar, igreja, em nome de Jesus. Poderíamos falar sobre esse último versículo. De graça recebestes, de graça dai. Porque muitos se esquecem que o dom não é dele, se esquecem que a cura não é dele, é dom de Deus. E muitos comercializam a palavra do Pai, esquecendo que no grande dia Deus irá prestar conta contigo. Você irá prestar conta com Deus. Aleluia. Mas a mensagem que eu trago são sobre dois apóstolos,
muito conhecidos. Judas Iscariotes, do remorso à morte. E Simão Pedro, do arrependimento à vida. Aleluia. Você vai ver que a passagem de ambos eram complexas e simples ao mesmo tempo. Complexas no sentido que ambos eram pessoas incrédulas, pessoas que tinham defeitos, pessoas que desacreditavam por vezes do poder de Cristo, pessoas que tinham defeitos a perder de vista, mas que tiveram o seu final totalmente diferente, mas trajetórias iguais. E muitas das vezes nós confundimos e pensamos que pelo fato de Judas ter traído Jesus, ele é mais pecador do que Simão, por ter negado 3 vezes. Mas se nós formos ver, o que diferencia são outras coisas a mais. Judas pecou ao trair Jesus. Simão Pedro negou por 3 vezes. Mas a chave que virou a vida de Pedro foi o seu verdadeiro e genuíno arrependimento, coisa que Judas não teve. Aleluia. E quem eram esses 2 discípulos? A Bíblia fala lá em Mateus 4:18 que Pedro era um simples pescador, era um simples homem. Se fosse hoje em dia, teríamos comparação de alguém que não tinha uma faculdade, ou até mesmo um ensino médio completo, um homem rústico, simples. E a Bíblia não menciona sobre o perfil profissional de Judas, o que ele fazia, o que ele se dedicava antes do chamado de Cristo. Aleluia. E que eles faziam. Aleluia. Pedro, ao caminhar com Jesus, testemunhou os mais belos milagres. Pedro acompanhava Jesus de perto. Pedro, ele via milagres e milagres. E mesmo andando próximo a Jesus, em sua caminhada, o seu coração se endurecia, era endurecido. E por vezes você vai ver que a trajetória dele, antes de se converter genuinamente, ele tem vários deslizes. E Pedro era o líder dos apóstolos, o mais velho, era casado, uma espécie de porta-voz dos 12. Já Judas, ele era o tesoureiro, aquele a qual era designado a ficar recolhendo as ofertas com a bolsa das ofertas recebidas por Jesus e seus discípulos. Todos eles tinham atribuições e funções, pois Jesus, quando chama alguém, ele não chama ninguém para ficar de braços cruzados. Jesus, quando chama alguém, ele chama para trabalhar em tua obra. Aleluia, glórias a Deus. E as funções dos apóstolos, que o próprio Jesus Cristo diz em Mateus 10, 8: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dá. Jesus nos chamou para fazer todas essas obras. Como eu disse anteriormente, Deus não quer que você se
simplesmente fique de braços cruzados, achando que está tudo bem, achando que essas coisas só os outros podem fazer, achando que você não pode levar uma simples mensagem ao seu colega de trabalho, ao seu vizinho. Mas Jesus, Ele não chama você para ficar parado. Aleluia. Glória a Deus. E as personalidades de ambos, você vai ver que eram completamente diferentes. Pedro era alguém valente, corajoso, porém ele tinha um grande defeito: a sua fé era muito fraca. Você vai ver esse relato quando Jesus, após realizar aquele milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus caminha sobre as águas. Aleluia. Mateus capítulo 14, do versículo 22 a 36, você vai ver essa história. E Simão Pedro duvidou que seria o próprio mestre ao caminhar sobre as águas. E ele tinha acabado de ver o Senhor Jesus operando o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, e mesmo assim duvidou da capacidade do mestre em caminhar sobre as águas. É normal a gente, na nossa trajetória, termos essas desconfianças. É normal a gente fraquejar, mas nunca duvidar do poder de Deus. Aleluia. Você vai ver também um Pedro violento, um Pedro que não tolerava, que não levava desaforo para casa. Isso você vai ver na passagem que Judas, após trair Jesus, Jesus é levado preso, e a fúria tomou conta de Pedro, fazendo cortar a orelha do servo do sumo sacerdote, o Malco. E Jesus o repreende, dizendo: não é bem por aí, não é através da violência que nós vamos ganhar as provações, não é através da violência que nós vamos ter vitória, mas é do joelho no chão, é na perseverança na fé. Muitas das vezes nós somos assim, queremos fazer as coisas de nossa cabeça, queremos fazer as coisas acontecerem a todo custo, segundo a nossa vontade. Arregaçamos as mangas e partimos para cima pensando que somos alguém, mas é aí que o Senhor nos repreende e diz: acalma teu coração, que eu sempre estive no controle. Não haja por impulso, assim como agiu Pedro. Agir por impulso, você vai trazer apenas problemas e problemas para si. Mas quando você age segundo a luz da Bíblia e segundo a vontade de Deus, as coisas tendem a mudar de rumo, a mudar de situação. Com certeza, você agindo segundo a orientação do Pai, você não vai se frustrar e você não vai cometer erros, pois estará debaixo da proteção e da bênção de Deus. Aleluia. Aleluia. Mesmo que um irmão às vezes fale, tire você da paciência, fale mal, dê falso testemunho, às vezes é normal a gente estar querendo fazer com que a justiça seja feita segundo a nossa vontade, segundo o nosso coração.
mas devemos lembrar que é Deus quem nos justifica. Se um irmão te feriu, se um irmão te deu mau testemunho, se um irmão foi cruel, leviano, traiu, não tente fazer justiça com as próprias mãos. Perdoe em nome de Jesus e entregue nas mãos de Deus, pois Ele é o justo juiz. Aleluia, glórias a Deus. Já Judas era mais tranquilo, falava manso. Judas era completamente diferente de Pedro. Ele tinha um perfil mais ameno, falava pouco, mas ele era avarento, ganancioso, amava o dinheiro. Aleluia. Você vai ver na passagem de João 12, Maria lavando os pés do Senhor Jesus com um perfume caríssimo, e Judas a repreende e fala: olha, você poderia ter vendido, poderíamos estar distribuindo aos pobres. Aparentemente Judas ele estava preocupado com os necessitados. Porém, a Bíblia fala nesse mesmo livro que ele amava o dinheiro e ele era ladrão, o mesmo que era designado a cuidar daquilo que os apóstolos recebiam de doações, o mesmo que era designado a cuidar do tesouro, roubava. E o próprio João escreve em seu livro isso, em João 12. Aleluia. Muitos perguntam se o dinheiro é bom, se o dinheiro nos traz felicidade. Nós não devemos ser hipócritas. Ter dinheiro é bom e é essencial para a nossa sobrevivência. Mas se você for ver na passagem que Deus fala sobre exatamente isso, o amor de Deus, o amor ao dinheiro, ele é a raiz de todos os males. Ter dinheiro não significa que você está condenado ou que você está afadado ao fracasso espiritual, mas amar ao dinheiro, assim como amou, Judas o amou, você tende a fracassar. Pois o amor ao dinheiro, como a Bíblia diz, muitos se distanciam da fé por conta dele, e Judas foi um. Aleluia. Judas não cuidou do seu coração para que se desviasse das coisas deste mundo e se concentrasse nas coisas do céu. Glórias a Deus. Aleluia. E muitos são como Judas, tranquilos, amenos, trazem um sorriso no rosto, mas por detrás são falsos, dão mau testemunho, como crentes, te traem, te julgam por aquilo que você não fez, e assim era Judas. Quantos de nós temos irmãos, amigos, parentes que são iguais a Judas? A única coisa que nós devemos fazer é entregar nas mãos do Senhor. Se formos fazer tudo conforme a nossa vontade, perderemos a cabeça. Na vida nós vamos enfrentar dificuldades, amigos, entre aspas, que são falsos, pessoas que lhe apertam sua mão e te dizem: eu sou contigo. Assim como Pedro disse ao Senhor Jesus que nunca iria o trair,
e se preciso for, ele morreria, mas ele o traiu, o negou. Assim é em nossa vida. Nos deparamos com pessoas que apertam a nossa mão, mas em nossa ausência nos falam coisas de nós, a qual nos machucam, nos magoam, mas é normal. Se falaram do próprio Mestre Jesus, quem somos nós para acharmos que somos alguma coisa nessa terra? Quem somos nós para querermos ser melhores do que nosso Mestre? Aleluia, glórias a Deus. Os dois tinham o mesmo caminho, caminhos pecaminosos, mas você vai ver que a conversão de Pedro foi algo extraordinário. Você vai ver a diferença dele no livro dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vai ver um Pedro furioso, raivoso, um Pedro leviano. Você vai ver um Pedro que não levava desaforo para casa. Mas você vai ver que após Jesus ressuscitar, ele se torna uma nova criatura. E assim somos nós, se formos olhar para o nosso passado, quantas coisas fazíamos, quantas coisas éramos, mas não fazemos e não somos mais. Mas isso não é nosso mérito, é dom de Deus. Basta darmos lugar e voz ao Espírito Santo. Quando ouvimos a sua voz, damos lugar a Ele, tudo muda. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que traía, não trai mais. Aquele que falava mal, não fala mal mais. Porque verdadeiramente a conversão foi genuína. E assim foi com Pedro, um homem que tinha tudo para dar errado. Ao ouvir a voz do Espírito Santo, se tornou o líder da igreja primitiva. Muitos poderiam dizer que ele estava fadado ao fracasso, estava condenado, mas ele mudou de vida, porque ele deu ouvidos à voz de Deus. E assim é você, assim sou eu. Outrora éramos pobres, pecadores, e continuamos sendo, mas só que agora nós temos um Deus que nos conduz, um Deus que nos livra, um Deus que tudo pode, aquele mesmo que abriu o mar vermelho para o teu povo passar, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. E esse mesmo Deus está conosco, nos guiando, nos fazendo trilhar os caminhos corretos do Senhor. E quando cometemos erros, este mesmo Deus é quem nos puxa a nossa orelha e nos diz: não é por aí, não tome essa decisão, não vá por esse caminho. Os planos do Senhor são perfeitos e retos. Às vezes não compreendemos, mas se nós formos temente a Ele, se nós formos fiéis, os seus planos perfeitos se realizarão em nossas vidas. Aleluia. E Judas andava, pregava, falava sobre Jesus, mas nunca se converteu genuinamente. Ele tinha o melhor mestre, ele tinha o melhor mestre de todos, Jesus Cristo.
mesmo assim não se converteu. E muitos de nós na igreja já viu um irmão tantos anos falando, pregando, mas que assim é como Judas, não é convertido genuinamente. Aleluia. Tem gente que acha que ter 10, 30, 50 anos de crente vai te levar para o céu. Não vai não. Satanás já viu as mais belas glórias do Senhor e mesmo assim caiu. Quem é você? Quem sou eu para achar que somos alguém? Só porque nós temos idade elevada de crente, isso não vai te levar para o céu. Isso não é garantia de nada. O que é garantia é servir ao Senhor com fidelidade. Fazendo isso, alcançarão os reinos dos céus. Aleluia. Glórias a Deus. Você vai ver a diferença dos pecados de Pedro e Judas. Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Um valor considerado até elevado para a época. Você vai ver Pedro negando Jesus por 3 vezes. E quando Jesus fala, olha, antes que o galho cante, tu me negarás 3 vezes. Ele o repreendeu e falou, olha, se for preciso eu vou morrer pelo Senhor. Mas você vai ver que não passava de palavras ao vento. E quantas vezes nós somos assim mesmo? Dizemos ao Senhor tal coisa, prometemos tal coisa e fazemos tudo errado. Fazemos conforme a nossa vontade, conforme o nosso jeito, mas a vida não é essa. E você vai ver Judas traindo Jesus por 30 moedas de prata. Você pode até falar, o pecado de Jesus é maior do que o de Pedro. Pecado é pecado. Quantas das vezes nós negamos Jesus? Quantas vezes nós traímos Jesus? Aleluia. Traímos Jesus ao receber uma bênção e não dar graças ao Senhor. Aquela bênção que nós tanto queríamos, fazemos até promessa a Deus, falando, olha, se o Senhor me conceder tal coisa, eu vou fazer isso. E quando tu recebes, você esquece de dar glórias ao Senhor. Traímos Jesus ao não fazer o bem ao próximo quando podemos fazer. Às vezes olhamos o nosso próximo, ao nosso lado, podemos fazer algo e assim não fazemos. Aleluia. Negamos Jesus ao ninguém nos reconhecer como crente em nossa família, em nosso convívio social, em nossa escola. Negamos Jesus ao ninguém conhecer nós como crentes em nosso trabalho. Fazemos igual Pedro, de outra forma. Nós negamos e nem percebemos. Traímos Jesus ao cobiçar coisas que não são nossas, Traímos Jesus
Jesus ao cobiçar aquilo que não é nosso, a cobiçar o dom do irmão. Negamos a Jesus quando cobiçamos o esposo, a esposa que não é nossa. Essa é uma forma de trair e negar Jesus. E muitos não percebem que estão sendo tão pecaminosos quanto Judas e Pedro. Glórias a Deus. Aleluia. Negamos Jesus quando falamos mal de nosso irmão, quando traímos o nosso irmão. Negamos Jesus a dar falso testemunho sobre o nosso irmão. Negamos Jesus quando falamos mal sem nem saber se é a verdade. Aleluia. Mas esquecemos em Romanos 1:30, aos inventores dos males, ou seja, daqueles que não são falsos testemunhos, daqueles que inventam, daqueles que fofocam, eles são dignos de morte. E quantas das vezes nós até falamos algo sem saber, e aí já pecamos. Devemos ter essa reflexão sobre isso. Se tu não sabes, ou se sabes, guarde para si. Porque pior que falar ou não falar é você disseminar algo que não aconteceu, ou que se porventura aconteceu, é estar proliferando o mal, quando você deveria estar apagando fogo ao invés de atear gasolina. Aleluia. Glórias a Deus. Muitos se perguntam se Judas ele tinha um propósito. Se Judas ele tinha uma missão. Muitos se perguntam sobre se Jesus ele tinha um verdadeiro vínculo afetivo ou uma verdadeira amizade com Judas. Pois digo que sim. Jesus era amigo de Judas, porém Judas não era amigo de Jesus. E você vai ver que Jesus o próprio faz uma promessa em vida, que ao partir da glória para a glória, ao se assentar à destra de Deus, os 12 se assentarão aos 12 tronos e irão reger, irão direcionar as 12 tribos de Israel. Jesus estava dizendo para eles: olha, eu vou partir para o Pai, mas o meu legado eu quero que vocês continuem ao direcionar, ao conduzir esse povo. Judas não excluiu Jesus dessa promessa. Judas não excluiu porque ele sabia que a promessa era para os 12. Basta apenas ter o simples gesto de dar voz ao Espírito Santo. Judas não estava ali simplesmente por acaso para uma figura que iria trair Jesus. Não. Ele tinha uma promessa grande em sua vida. Assim como eu e como você, que está sentado aí. Deus fez uma promessa. E você não está aqui por acaso. Não deixe que as consequências da vida te afastem de Jesus. Não deixe que as atribulações da vida te deixem se afastar do Mestre. Porque se fazer isso, o teu fim é trágico. Aleluia. Glórias a Deus. Deus, aleluia. Você vai ver um Judas que ele foi substituído. Muitos falam
que ele foi substituído porque ele traiu e morreu. Sim, esse é um dos motivos. Mas aí vamos ter uma reflexão. Se ele se arrependesse genuinamente, ele se assentaria no trono e se assentaria juntamente aos 12 para conduzir o legado deixado pelo Cristo. Mas você vai ver que ele preferiu se matar. O remorso tomou conta do seu coração. A dor foi maior. Ele foi incapaz de reconhecer que fez coisa errada. Se arrepender é muito diferente de ter remorso. Você vai ver Pedro se arrependendo por negar a Jesus. E é por isso que ele não foi substituído. É por isso que ele continuou sendo líder dos 12 e líder da igreja primitiva. Mas você vai ver Judas, que teve remorso. E o remorso é aquilo que dói na alma. É algo que você não se perdoa. E ele tenta, a palavra de Deus, que ele vai aos sacerdotes e tenta lá devolver as 30 moedas de prata. E eles não querem. E ele se desespera e joga as moedas no templo. E a Bíblia diz que ele, a partir daquela decisão, ele vai se enforcar. Aleluia. Ele teria outro fim se ele tivesse dado a voz ao Espírito Santo. Que por mais que você erre, por mais que você fracasse, enquanto a vida há esperança. Mas a partir do momento que você tira a tua própria vida, aí é só você e Deus na eternidade. Aleluia, glórias a Deus. Sim, Deus. Você vai ver que em Mateus 27:5 ele se enforca e se desespera mediante a ação que ele havia cometido. Aleluia. Mas você vai ver que Pedro, por mais que estava em caminho tortuoso, pecado contra os céus, ele vai conduzir a igreja. Em Atos capítulo 1, ele vai conduzir os apóstolos a escolher outro discípulo para ficar no lugar de Judas, e guiados pelo Espírito Santo, Matias é escolhido para ficar no lugar de Judas. Aleluia. Esse não era para ser o fim de Judas. E quantos em nossa trajetória nós vimos irmãos que estão ao nosso lado, caminhando conosco, se desviam da fé. Aleluia. Que tenhamos mais sabedoria, meus amados. A caminhada é longa, mas nós não devemos perder o alvo que é Cristo. Aleluia. Por mais que os seus pecados eles possam ser terríveis, Deus ele pode te perdoar. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19 diz que quando nós estamos em Cristo, nova criatura somos. E aquilo que nós cometemos ficou para trás. Aquilo que fizemos, Deus não se lembra. E não sou eu quem disse. A palavra do Senhor diz que todos os nossos pecados e transgressões eles são jogados no mar do esquecimento de Deus. E aquilo que fomos, Ele não simplesmente joga em nossa cara dizendo o nosso passado. Ele se esquece. Aleluia.
Provérbios 28:13 diz que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Quando confessamos nosso pecado e deixamos, o Senhor, com sua infinita misericórdia e bondade, estende sobre nós e te diz: você é uma nova criatura. Aleluia, glórias a Deus. 1 Coríntios 15:58, nós devemos ficar firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Não fique pensando que aquilo que você faz para Deus é pouco ou não tem importância. Faça com amor, faça com alegria, que o Senhor te recompensa. Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Como diz Pedro, do livro de Atos dos Apóstolos em diante, ele é um homem completamente diferente, renovado e transformado pelo Espírito Santo. Você vai ver um Pedro salvando quase 3.000 almas. Você vai ver a sombra de Pedro curando, porque ele deu voz ao Espírito Santo. Você vai ver um Pedro diferente, um Pedro valente, mas dessa vez não em querer dar porrada, murro, afrontar os outros, mas um Pedro valente em levar a palavra aos 4 cantos do mundo. Um Pedro valente em que, se preciso for agora, ele morre por amor de Cristo, mas porque ele ouviu a voz do Espírito Santo. Outrora você não via esses milagres acontecendo, mas nos simples atos de converter-se genuinamente, ele se torna uma nova criatura. Aleluia. E a pergunta que faço, não somente à igreja, mas a mim mesmo: qual final queremos para nossas vidas? Caminhar com o Mestre, falar dele, falar sobre ele, pregar em seu nome e jogar tudo para o alto? Ou se arrepender genuinamente dos seus pecados e ter uma vida eterna com Cristo? Aleluia. Nós devemos dar voz e lugar ao Espírito Santo, igual fez Pedro. Aleluia. Para que possamos ser pescadores de homens, assim como ele foi. Para que o reino dos céus seja proclamado, sejamos mais firmes e constantes na obra do Senhor. Porque o que está nos esperando é muito mais e é muito maior daquilo que podemos imaginar. Aleluia. E eu agradeço essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Fico feliz imensamente de estar ministrando o último domingo aqui conosco, na presença de toda a igreja. Muitos planos fazemos. Eu confesso que por esse ano eu quase não fiz planos. A única coisa que eu disse a Deus foi para me manter firme na fé, porque com Deus
tudo podemos. E o Senhor me deu coisas inimagináveis, a qual eu não pedi. Me fez coisas que eu até duvidava. Mas o Senhor é fiel para cumprir as suas promessas. Aleluia. E eu agradeço a Deus pela minha vida, vida da igreja, vida da minha esposa que está aqui. E quero dizer a todos que no ano de 2026 sejamos mais fiéis, sejamos mais assíduos, pois Deus tem pressa. Deus tem pressa em seu reino ser proclamado. Aleluia. Eu te agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu estou passando a oportunidade também agora para a missionária Cristiane. Glória a Deus. Pastor, eu queria vir buscar aqui para falar a bênção da nova. Senta aqui. Primeira vez no ano eu consegui, mandei na pastora presidente. Está sentado.